Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje estarei resolvendo questões do Enem. E essas questões do Enem, ela tem a ver aí com os vídeos que já postei anteriormente, que está relacionado ao sistema de numeração indo-arábico e números naturais, e também adição e subtração de números naturais. Primeira questão que a gente vai estar resolvendo é do Enem de 2023, a questão 152 da prova amarela. Ela vai estar aparecendo aí para vocês, acompanhem comigo então a leitura. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. Então aí vocês podem observar a imagem desses números pentagonais e abaixo dele pergunta: o oitavo número pentagonal é... Então vamos aqui responder essa questão, pessoal. Coloquei um esqueminha aqui para vocês do que está aí na questão. Aqui coloquei, ó, primeiro número pentagonal que está aí, embaixo dele está o número 1. No segundo número pentagonal, embaixo está o número 5. Depois o terceiro, embaixo está o 12. O quarto número tem 22 embaixo. O quinto número, 35. O sexto número, 51. E o sétimo e o oitavo, na verdade, pede-se o oitavo aí na questão, mas nós temos que descobrir primeiro o sétimo para depois encontrar aqui o oitavo. E essa questão ela fala de números pentagonais. O pentágono, a gente lembra aqui da figura, né? Essa figura de 5 lados iguais é a nossa figura geométrica aí do pentágono. E as imagens das figuras a gente nem tem que dar muita atenção. O que realmente nos importa é a sequência numérica que está abaixo dessas figuras. É nela que a gente vai ter que estar observando para descobrir como que foi criada aí, né, essa sequência, qual o padrão dela. Então, nós temos que observar do 1 para chegar em 5, o que aconteceu, quanto que a gente, no caso, adicionou aqui. Então, do 1 para chegar no 5, quanto que nós somamos para ter 5? 1 mais 4, né? Depois, do 5 para chegar em 12, quanto que a gente somou? 7 mais 7. Depois, do 12 para chegar em 22, quanto que a gente somou? 10. Então, 12 mais 10, 22. E do 22 para chegar no 35, quanto que a gente somou? E aí, se você não souber, pelos cálculos mental, é só fazer a continha. Vamos lá, ó, 35. E aí, eu vou fazer a continha da operação inversa da adição. Se eu estou somando, então, vou subtrair. 35 menos 22, ó, 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. 13, então quer dizer que eu adicionei 13 aqui. 22 mais 13, 35. Depois de 35 para chegar em 51, quanto que a gente somou? Mesma coisa, vamos lá fazer a continha. 51 menos o 35. 1 não dá para tirar 5, a gente pede emprestado, vai ficar 4 aqui, 11. 11 tiro 5, 6. 4 tiro 3, 1. Então, aqui nós adicionamos 16. E agora, quanto que a gente vai adicionar aqui para descobrir qual é o sétimo termo? Aí agora a gente tem que pensar direitinho, ó. Temos que olhar cada número que a gente foi adicionando para descobrir aí o padrão. Porque no primeiro aqui, né, do 1 para o 5, a gente viu que somou 4. E depois somou 7, 10. Então, não manteve um número fixo. Então, a gente tem que descobrir o que aconteceu daqui para cá. No primeiro a gente somou 4, no segundo a gente somou 7. Qual que é a nossa diferença aqui, ó? De 4 para 7, então, adicionou-se 3 aqui no anterior. Ó, de 7 para 10, também somamos mais 3 no 7, né? 7 mais 3 deu 10. E aí, a gente percebe também que 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Então, quer dizer que está acrescentando 3 ao número anterior, né? Adicionado aqui. Então, quanto que vai ser ali que a gente vai adicionar para descobrir qual que é o sétimo termo aqui, né? O nosso sétimo número pentagonal. 16 mais 3. Então, eu vou somar mais 19. E o 51 mais 19, a gente vai ter o 70. Se você tiver dúvida, faz a continha. E o próximo número que a gente vai adicionar aqui, então, para descobrir o oitavo número pentagonal. 19 mais 3. 19 mais 3, 22. E o 70 mais 22, eu vou ter o 92. Então, 92 é o nosso oitavo número pentagonal. E nessa prova amarela, a alternativa aí correta é a letra
E, como vocês podem observar aí. Então, a letra E, 92 é o número, então, que estava pedindo na nossa questão. O 8º número pentagonal. Vamos responder mais uma questão? Pessoal, essa questão é de 2010, a questão 143, também da prova amarela. Acompanhem comigo a leitura. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. Então, vocês podem observar esse quadro aí, né? Tem a classificação, país, medalhas de ouro, prata, bronze e o total de medalhas. E abaixo vem falando: se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? Pessoal, então vamos lá responder essa questão? Essa questão, então, estava falando, né, das Olimpíadas de 2004. E nela falou da colocação do Brasil, que o Brasil ficou em 16º colocado, tendo 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. E aí faz-se uma suposição: se o Brasil tivesse conquistado mais 4 medalhas de ouro, mais 4 medalhas de prata e mais 10 medalhas de bronze, qual teria sido aí a colocação do Brasil nessas Olimpíadas? Então nós vamos somar aqui as medalhas para ver quantas medalhas que o Brasil ficaria, né, se ele tivesse conquistado essas outras medalhas aqui que foi falado. Então, nós vamos somar, ó, 5 mais 4, 9, 2 mais 4, 6, 3 mais 10, 13. Cuba ficou em 11º colocado, com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 11 de bronze, que é, assim, o que vai nos interessar para saber a posição do Brasil. E vocês viram que os critérios para desempate, primeiro olha-se medalhas de ouro e depois vem olhando medalhas de prata. E vocês viram que o Brasil, se tivesse conquistado mais 4 medalhas, ficaria com 9 medalhas de ouro. Então, ficaria empatado aqui nas medalhas de ouro. Porém, as de prata, ele ficou com 6 medalhas de prata. Então, ele acabou ficando com mais medalhas de prata do que a Ucrânia. Então, aqui, ele vai ficar no lugar da colocação da Ucrânia, 12ª colocação. E a resposta correta, então, aí, nesse gabarito dessa prova amarela, é a letra B, 12º, então, colocado, né? Ficaria o Brasil se ele tivesse conquistado aí essas medalhas que foi falado, né? Mas não é o caso, o Brasil ficou em 16º colocado. Vamos para mais uma questão? Então vamos responder essa questão. Ela é de 2012, a questão 161 da prova azul. Acompanhe comigo a leitura, então. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 98207, sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D. Então vamos lá, pessoal. Essa situação, então, o João acabou esquecendo de anotar um dos números do protocolo. Agora querem saber qual a posição ocupada por esse número que o João esqueceu. Então vamos lá, ó, temos o 1, 3, aí o espaço 98207. E aí vamos colocando, né? Nós temos o primeiro número aqui, nós temos unidade, depois dezena, depois centena, depois unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então, o número que o João esqueceu de anotar ocupa a posição da centena de milhar. E a resposta desse gabarito da prova azul é a letra C. Letra C, então, centena de milhar. E vamos para a última questão. Pessoal, então vamos aí para a nossa última questão da aula de hoje. É a questão do Enem de 2022, é a questão 175 da prova azul.
Acompanhem comigo aí a leitura. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Então, quer saber quanto que 1,35 bilhão de reais é escrito em algarismos. Então, eu trouxe aqui para vocês as classes para a gente estar completando. Nós temos a classe das unidades simples, a classe dos milhares, classe dos milhões e a classe dos bilhões, que é onde a gente vai encaixar o nosso número aqui de cima. Então, vamos lá. 1,35 bilhão. Quer dizer que o 1, que vem antes da vírgula, está na classe dos bilhões. Se falou que é 1,35 bilhão, quer dizer que esse 1 ele vai estar na minha unidade de bilhão. E o restante do número é só a gente ir completando aqui. O 3 vai ficar na centena de milhões, o 5 na dezena de milhões. E o restante a gente completa com os zeros. Porém, como está se tratando de dinheiro, a gente vai completar com mais 2 zerinhos lá no final, né? Colocar a vírgula e acrescentar os 2 zerinhos. A resposta correta aí é a letra E, que está da seguinte forma: 1.350.000.000 de reais. Então, acrescentamos os 2 zerinhos porque é relacionado a dinheiro. Terminamos aqui então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha lá, compartilhem. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente estiver postando. Espero que vocês tenham aí realmente aproveitado a aula de hoje. Um abraço a todos, eu conto com vocês na minha próxima aula.